Meu nome é Juan Avalone, eu sou residente do Hospital de Amor de Barretos e eu desenvolvi esse trabalho junto com o físico Lucas Guimarães e com a física Milena Giglioli. A motivação do meu trabalho se encontra dentro do conjunto de processos relacionados à gestão do movimento respiratório. Já é sabido que a respiração pode influenciar a localização de algumas estruturas de interesse dentro da radioterapia. O TG-76 foi descrito e ele discorre sobre alguns sistemas que permitem a gestão do movimento, dentre eles a 4DCT. A utilização do 4DCT tem crescido muito entre os serviços de radioterapia, e ela se destaca por possuir resolução temporal próxima à fluoroscopia e resolução espacial próxima à tomografia 3D convencional. Nessa técnica, o estudo do movimento respiratório é feito pela monitoração do movimento de um objeto colocado sobre o abdômen do paciente durante o exame de imagem. Na 4DCT retrospectiva, as imagens obtidas são sincronizadas com o sinal respiratório monitorado pelo movimento do marcador colocado sobre o abdômen do paciente. E essas imagens são relacionadas com isso às fases respiratórias medidas. Uma limitação dessa técnica é que a confiabilidade da mobilidade medida está relacionada à regularidade da respiração do paciente. A não reprodutibilidade do ciclo respiratório pode levar a artefatos de imagem. Devido a isso, foi implementado no departamento uma análise qualitativa da reprodutibilidade do sinal respiratório, observados na curva respiratória gerada após o estudo do movimento. 4 parâmetros são analisados qualitativamente: a amplitude dos picos, a amplitude dos vales, variações pontuais ou outliers e a periodicidade do ciclo respiratório. A amplitude dos picos está relacionada à fase zero da respiração. Existe uma relação entre a não reprodutibilidade dessa característica e a aparição de artefatos na imagem 4D gerada. A amplitude dos vales está relacionada à fase 50 da respiração. A reprodutibilidade dessa característica pode indicar a capacidade do paciente de manter o baseline. Uma variação desse parâmetro pode indicar relaxação, contração do diafragma ou o movimento do paciente como um todo. Existem duas metodologias de aquisição de imagens 4DCT, a prospectiva e a retrospectiva. No Hospital do Amor é utilizada a metodologia retrospectiva. Nessa metodologia, um tempo constante é definido para a aquisição de imagens de cada fatia. A esse tempo é dado o nome tempo de cine. No hospital, esse tempo é definido como a média do período dos ciclos respiratórios da respiração do paciente mais um segundo. Se caso, durante a aquisição das imagens de uma determinada fatia, o período respiratório na aquisição daquela fatia for maior que o tempo de cine, para aquela fatia, algumas fases da respiração não serão adquiridas. Variações pontuais são definidas como variações grandes, que podem prejudicar a imagem naquele ponto. O que acontece quando o paciente tosse, tem uma respiração profunda ou dorme durante a aquisição. Esse último é muito normal na rotina do hospital e pode, em alguns casos, levar à aquisição de 2 ciclos respiratórios como se fossem um só. O objetivo deste trabalho foi criar uma ferramenta que permita a análise quantitativa do sinal respiratório, como forma de auxiliar a análise qualitativa já realizada no serviço. Para a geração da tomografia 4D, no Hospital de Amor, o sistema de gestão respiratória utilizado é o RPM da empresa Varian. Esse sistema relaciona a respiração com a variação da amplitude de um bloco posicionado sobre o abdômen do paciente. Essa leitura de amplitude é feita por uma câmera de infravermelho. A metodologia utilizada no Hospital do Amor para 4DCT é retrospectiva. Nela, o estudo de movimento respiratório pode ser corrigido antes da sincronização deste com a tomografia 3D para a geração da imagem 4DCT em si. Dessa forma, o estudo gerado para um determinado paciente ele é exportado de duas formas. A primeira é para um arquivo sem correção, onde os valores medidos são colocados num formato BXP dentro desse arquivo de texto. A segunda é para um aplicativo, que vai permitir a visualização do estudo de movimento gerado e a correção dos picos de forma manual pelo observador. Uma vez avaliando o estudo gerado, o observador pode decidir corrigir, prosseguir normalmente ou refazer a tomografia 4D a partir das análises qualitativas geradas atualmente no hospital.
A metodologia descrita é utilizada normalmente nos pacientes do hospital. Seguindo essa mesma metodologia, 2 estudos de movimento foram realizados, o RPM Phantom e o do paciente. O RPM Phantom, o movimento do RPM Phantom foi tratado como reprodutivo e padrão para esse trabalho. Um programa desenvolvido em Python foi criado para analisar o arquivo VXP gerado pelo estudo no movimento, objetivando uma análise rápida, precisa e com uma metodologia favorável à utilização na rotina clínica. Esse programa ele lê o arquivo VXP gerado, separa os dados e as informações, aplica uma descrição estatística, que nesse caso foi média, desvio padrão e regressão linear, e apresenta para o operador na tela uma imagem com os dados obtidos e um gráfico com os valores separados e obtidos após o estudo respiratório. O software foi construído e tem capacidade de ler o último arquivo XP salvo em uma determinada pasta. O programa gasta cerca de 2 segundos para gerar as informações solicitadas. Em A, é possível observar o estudo da movimentação do Phantom. Em B, é possível observar o estudo da movimentação do paciente. O estudo da movimentação relaciona as amplitudes de picos e de vales e o período, que é o tempo entre 2 picos e entre 2 vales. Para o Phantom, o desvio padrão dessas medidas é baixo, ao contrário do que é observado para o paciente. O estudo do Phantom foi realizado aqui nesse trabalho como forma de diferenciar as variações relacionadas aos erros sistemáticos do nosso sistema de medição e as variações relacionadas à fisiologia da respiração. Outra saída do trabalho são os gráficos relativos ao período entre os vales, período entre os picos, amplitude dos picos e amplitude dos vales. Esses gráficos mostram o comportamento durante todo o período de aquisição do movimento respiratório. É possível observar essas linhas que são referentes aos limites de definição dos outliers, dados nesse trabalho como 3 desvios padrões. Qualquer valor acima dessa linha é definido como outlier e também é contado pelo programa. Todas essas informações, auxiliam o observador durante a análise qualitativa. Nesse slide é possível ver a comparação entre o estudo do movimento do Phantom e o estudo do movimento do paciente. O estudo do movimento do Phantom, além de permitir estimar sobre as variações relacionadas ao processo de medida, também permitiu validar o algoritmo utilizado, uma vez que os resultados esperados batem com os resultados obtidos em relação à movimentação do Phantom. Durante a criação do software, se observou que um Phantom pode ser construído para mimetizar situações comuns da rotina clínica, como tosse ou inspiração profunda do paciente. O estudo do movimento desse novo Phantom pode melhorar o software, dando a capacidade de destacar tais situações durante a análise de dados. O programa criado permitiu gerar parâmetros quantitativos para análise do sinal respiratório. Esse software pode ser implementado na rotina clínica como auxílio para as análises qualitativas já realizadas. Estudos estão sendo realizados nesse momento para relacionar os parâmetros quantitativos medidos com os artefatos presentes nas imagens de 4D. Essa avaliação vai permitir definir parâmetros aceitáveis para os pacientes durante a rotina de tomografia 4D. Eu quero agradecer aqui ao Departamento de Radioterapia do Hospital de Amor de Barretos. Sem a ajuda dessa equipe, esse trabalho não poderia ser gerado.